Esse podcast faz parte da FIO. Siga @FIO Podcasts e conheça a rede ativista de vozes. Uma boa noite. Não, gente! E aí, bicha? Quem é você? Bom dia, bicha. Seu jornaleco em áudio que é pra você começar o dia bem informado. Tudo, ou quase tudo, que virou notícia sobre a comunidade LGBTQIAP+. Quarta-feira, 13 de abril de 2022. Hoje é o Dia Internacional do Beijo. Vamos aos destaques de hoje. Entenda a passabilidade dentro da comunidade trans. Prefeito de Nova York alfineta a lei Don't Say Gay da Flórida. Netflix salva a animação LGBT que Disney é acusada de descartar. Olá, eu sou o GG e este é mais um Bom Dia, Bicha, seu podcast diário de notícias LGBTQIAP+. Deu no IG Queer. Termo passável é ruim? Veja o que as pessoas trans dizem sobre isso. Publicado em 8 de abril de 2022 por Miguel Trombini. Dentre o vasto dicionário de palavras relacionadas à comunidade transgênero, o termo passável pode dividir opiniões. Em resumo, essa expressão se refere ao quanto uma pessoa trans se aproxima dos estereótipos estéticos atribuídos ao gênero com o qual ela se identifica. Ou seja, quanto mais perto ela está dessa expectativa, mais passável ela é. A princípio parece algo simples e de certo modo inofensivo, mas existe toda uma discussão por trás desse termo que se relaciona diretamente aos corpos trans e como eles se expressam e se colocam perante a sociedade. Keila Simpson, presidenta da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, define a passabilidade como passar despercebido pela multidão. De acordo com ela, algumas pessoas trans conseguem andar livremente sem deixar evidente a própria transgeneridade. No meu caso, por exemplo, tenho uma passabilidade razoável. Eu transito nos espaços e sou sempre lida com o gênero feminino. Isso me incomoda um pouco porque eu queria poder confrontar mais esse estigma que vive dentro dos indivíduos. Mas para muitas pessoas trans a passabilidade é fundamental, pois assim ela vai desviar de vários preconceitos no meio em que vive. Declara. Ainda segundo Keila, a passabilidade permite que pessoas trans possam evitar certos tipos de situações e desconfortos a partir do momento que se aproximam da expectativa estética do gênero com o qual se identificam. A passabilidade, só vai ser confrontada quando a pessoa precisar se apresentar em algum lugar com os documentos e eles não estiverem retificados. A partir dali, pode sim começar a discriminação. Dentro desse contexto, o que pode vir à tona também é a diferença de abordagem de uma pessoa trans passável e de uma pessoa trans não passável. Yuri Carvalho Ferreira é um homem trans e conta que já saiu com um amigo que também é transgênero e ele não recebeu o mesmo tratamento simplesmente por não ter barba. Cheguei em um lugar com esse amigo que não tem passabilidade nenhuma e nós dois nos referimos no masculino. A pessoa me tratou pelos pronomes corretos, mas não fez o mesmo com ele. Eu corrigi e falei, é ele também. Percebi que o tratamento comigo era um e com ele era outro. Explica. Eu me senti mal porque acho que isso acabou dando um gatilho nele. Yuri expõe ainda que já viu situações semelhantes a essa acontecerem dentro do próprio meio transgênero, o que torna essa questão ainda mais delicada, já que, em teoria, a comunidade deveria ser um meio seguro para todo mundo. Eu já vi casos de meninos que têm passabilidade de tratarem o outro com indiferença por ele não ser passável. Eu acho isso extremamente egoísta e preocupante porque você faz com que o outro tenha gatilhos relacionados à própria disforia, além de fazê-lo se sentir inferior. Já presenciei grupos de meninos desfazendo de alguém por não ter barba, por não ter feito mastectomia ou por não ter a voz grossa. Isso não é legal. Cada um tem que respeitar o outro pelo que ele é. Declara. Cíntia Araújo é psicóloga e comenta o quanto ser reconhecido por quem realmente é afeta não apenas a autoestima em si,
mas também contribui para a afirmação pessoal de que de fato é parte do ambiente em que está inserido. Uma vez que uma pessoa trans é lida e reconhecida pelas pessoas em seu entorno, ela se sente respeitada e pertencente, uma coisa que deveria acontecer sempre. Isso reforça a autoestima dela de fora para dentro e vira chaves de dentro para fora, fazendo com que a autoconfiança, por exemplo, seja potencializada. Ainda de acordo com ela, a autoconsciência, autoaceitação, autoafirmação e a autorresponsabilidade são necessárias para que confiemos em nós mesmos. Para algumas pessoas, o termo passável e não passável acaba sendo prejudicial às próprias pessoas trans, já que outras reconhecem que esse fator tem grande importância para algumas vivências. No entendimento de Yuri, a classificação passável e não passável possui um cunho negativo. Ser passável te impede de sofrer transfobia e agressões imediatas, o que é bom, mas quando se está no meio de meninos não passáveis, isso pode causar desconforto. Existe o risco de despertar neles o desejo de ter uma maior passabilidade, principalmente porque muitos deles podem se sentir inferiores, o que pra mim não é legal. Todos nós lutamos por objetivos em comum, então se fulano não tiver barba e eu tenho, ele não está abaixo de mim. Da mesma forma que se ele tem voz grossa e eu tenho voz fina, isso não faz de mim menos homem do que ele. Explica. Por outro lado, Kayla Simpson relata ao IG Queer que não consegue dizer com precisão se a passabilidade é algo positivo ou negativo. De acordo com ela, essa é uma questão que desperta significados diferentes de pessoa para pessoa, então não há espaço para bater o martelo sobre o quanto os termos passável e não passável são bons ou ruins. Gata, tanta coisa sobre as existências trans que a gente nem faz ideia, né? Leia a matéria completa, vale muito a pena, é muito importante, tem outros depoimentos também. Por isso que é tão importante você efetivamente ter convívio com pessoas trans e travestis. No dia a dia que a gente vê a vida real, sabe? Exatamente. Muito fácil dizer que é aliade e eu não duvido aqui nem um pouco da sua intenção, tá? É que é mais que isso. Não trate existências trans como um token de validação. Que você faz um post no dia 29 de janeiro, outro post no dia 31 de março, vários posts no mês de junho e pronto, recebo em casa minha carteirinha de aliade. Você tá pensando o quê? Que travesti é bagunça? Faz esse exercício aí agora, enquanto você me ouve. Quantas pessoas trans e travestis você segue nas redes sociais? No Twitter, no Instagram? Quantas você retweetou ou compartilhou nos seus stories na semana passada? Pode parecer superficial isso, mas além de engajar pessoas trans, e isso pode valer dinheiro hoje em dia, R$20. você de fato vai encarar as questões com as quais elas convivem diariamente, desde sempre. Porque todos os dias elas têm sua identidade invalidada na padaria, na farmácia, no mercado, andando na rua, nos olhares. Elas têm sua identidade questionada para dizer o mínimo. O mínimo. Já passou da hora da gente se aprofundar nessas questões, nos comportarmos realmente como uma comunidade, acolhê-las, protegê-las, enfrentar junto com elas tudo que for possível enfrentarmos. E não reproduza transfobia por questões de passabilidade, tá? Deu em O Globo. Nova York alfineta a lei Don't Say Gay da Flórida. Venha para uma cidade onde você possa ser quem quiser. Publicado em 5 de abril de 2022 por Época. A cidade de Nova York lançou uma campanha de combate ao polêmico projeto de lei apelidado como Don't Say Gay, Não Diga Gay, aprovado na Flórida, que proíbe a discussão sobre orientação sexual e identidade de gênero em escolas da educação infantil, do jardim de infância ao 3º ano do ensino fundamental. Para o prefeito Eric Adams, essa legislação é um ataque direcionado à população LGBTQIA+. A previsão é que a lei, assinada pelo governador Ron DeSantis, entre em vigor em julho. Em discurso, o prefeito de Nova York fez um convite para os moradores do outro estado. Sou o prefeito da cidade de Nova York, mas tenho uma mensagem para a comunidade LGBTQIA+ da Flórida. Venha para uma cidade onde você possa dizer e ser quem quiser. O projeto de lei Don't Say Gay da Flórida é a mais recente guerra cultural extremista e vergonhosa que visa a comunidade LGBTQIA+. Hoje,
dizemos às famílias que vivem com medo dessa discriminação patrocinada pelo Estado que sempre terão uma casa na cidade de Nova York. Em comunicado divulgado no site da prefeitura, é explicado que o objetivo da campanha é reafirmar o compromisso da cidade de Nova York em preservar o direito à liberdade de expressão e construir uma comunidade que acolha a todos, independentemente de orientação sexual ou identidade de gênero. Em 5 cidades da Flórida, os anúncios serão exibidos em outdoors e telas digitais até 29 de maio. A divulgação é propagada também nas redes sociais. As pessoas dizem muitas coisas ridículas em Nova York. Não diga gay, não é uma delas, diz o slogan. A tentativa de silenciar as pessoas LGBTQIA+, especialmente os jovens, e negar o apoio de que precisam, é uma violência que pode levar a maus resultados de saúde mental, interrupções na educação e falta de moradia, disse Beverly Tillery, diretora executiva do projeto de antiviolência da cidade de Nova York. David C. Banks, do Departamento de Educação, destacou que os educadores trabalham todos os dias para tornar as escolas públicas da cidade de Nova York em ambientes seguros e de apoio para os jovens LGBTQIA+. Como professor de escola pública de Nova York há 25 anos, deixo uma informação para a Flórida. Os alunos já estão se dizendo gays. Eles nos veem nos noticiários e nos programas de televisão. Eles sabem que as pessoas LGBTQIA+, são sua família, amigos e vizinhos. Esses anúncios reafirmarão o compromisso da cidade de Nova York em criar um ambiente escolar inclusivo, em nítido contraste com as políticas discriminatórias do governador DeSantis, afirmou Daniel Drum, ativista e ex-presidente do Comitê de Finanças do Conselho da cidade de Nova York. Nessa hora que a Alicia Keys deu um agudão. Eu amo o embate de cidade, gente, mas eu fecho muito com Nova York. Nunca fui, quero muito ir. É o lugar que eu mais quero conhecer no mundo. Meu resquício de capitalismo estrutural, sim. E eu queria tanto conhecer a Disney também, mas essa história toda deu uma mega brochada. Que nem o estoque de Viagra que as Forças Armadas comprou me anima. Tá com pau, eu acho que ficou com Deus realmente. Mas New York, meu amor, eu vou, hein? Alô, agências de viagens, estou com a agenda livres para publis de viagens. Deu na Veja. Netflix salva a animação LGBT que a Disney foi acusada de censurar. Publicado em 11 de abril de 2022 por Marcelo Canquerino. Descartada e censurada pela Disney, a animação LGBT Nimona foi salva pela Netflix e deve estrear na gigante do streaming em 2023. Baseada na história em quadrinhos homônima da cartunista Andy Stevenson, também responsável pela série animada She-Ra e as Princesas do Poder, a produção acompanha a jornada de uma adolescente que consegue mudar de forma e embarca na missão de ajudar um cavaleiro a provar sua inocência após ele ser acusado de um crime que não cometeu. Inicialmente, o filme estava sob comando da Blue Sky Studios, que pertence à Fox, mas com a compra da Fox pela Walt Disney Company em 2020, Nimona passou para as mãos da empresa de Mickey Mouse, que em seguida fechou o estúdio alegando problemas financeiros em decorrência da pandemia de Covid-19 e descartou o projeto. De acordo com o jornal The Hollywood Reporter, o filme ainda estava no cronograma da Disney antes de as atividades do estúdio serem encerradas, com 75% dele concluídos. Os problemas da Disney com o longa vão além do fechamento da Blue Sky. Atualmente, a gigante do entretenimento está envolvida em diversas polêmicas relacionadas ao projeto de lei Don't Say Gay, na Flórida. Em entrevista ao Business Insider, alguns ex-funcionários que estavam trabalhando na produção de Nimona afirmaram que os executivos da Disney discordaram das temáticas LGBT do filme, o que incluiu a censura de um beijo entre personagens do mesmo gênero. Até o momento, o porta-voz da Disney não respondeu ao pedido de comentário feito pela revista americana Entertainment Weekly, agora sob os cuidados da Netflix e da DNEG Animation. Espera-se que o filme finalmente saia do papel. Uma primeira imagem da produção foi divulgada hoje por Andy Stevenson em seu Twitter.
Nimona, que já venceu um Eisner, prêmio de grande prestígio do universo dos quadrinhos, será dirigido por Mike Bruno e Troy Quane, e traz no elenco as vozes de Chloe Grace Moretz, como a heroína que dá título à história, além de Riz Ahmed e Eugene Lee Young. E a Mana Tudum segue fazendo tudo, né? Quem é essa menina de vermelho? Claramente podia ser a Glória Groove, mas estamos falando de Netflix, poderosíssima e que segue abraçando a diversidade, a pluralidade, potencializando nossas vozes, e é sobre. Quanto a outra lá, nada mais a declarar, que eu já dei muito palco pra ela nesse episódio. Mais um Bom Dia Bicha chega ao fim, e chegou ao fim também no último domingo a trajetória de Lina Pereira, a nossa linda quebrada, no BBB 22. Tô passada. Com 77,6% dos votos, ela, quebrada, que berra, que borra, que burla, deixou a casa pra ganhar o mundo. Sim, porque se muitas das vezes esse parece um discurso raso de acolhimento, no caso de Lina não. O Brasil se apaixonou por uma travesti. Planta faz isso? O Brasil legal, né? O Brasil que vale a pena. Nós sabemos que somos um país transfóbico, que lideramos os números de violência contra as pessoas trans, travestis, então isso está posto. E estamos aqui também para trabalhar isso, para tentar mudar essa história. Aqui, agora, eu quero focar em tudo de bom que representou a passagem de Linda Quebrada pelo programa mais rentável da TV brasileira e tudo que veio junto com isso. Nossos pais, nossos avós aprenderam que é ela. A conversa com Ana Maria Braga foi linda, fluida, papo inteligente. Lina sai ainda mais aclamada, ainda mais respeitada. Tadeu Schmidt foi de uma doçura, de uma delicadeza com ela todo o tempo. Foi uma trajetória digna, íntegra. Que orgulho, Lina. A gente conheceu a Lina, a gente se apaixonou pela Lina, a gente reverenciou a existência de Lina. Se isso não é vencer, porra! Agora, comunidade, cabe a nós darmos o prêmio pra ela aqui fora. Vezes 2, vezes 3, porque cada like, cada compartilhamento vale muito. Vale engajamento para as marcas a entenderem como uma criadora rentável. Cada play em suas músicas nas plataformas, cada play em seu trabalho como atriz. Aliás, se você ainda não viu, veja Segunda Chamada, disponível no Globoplay. Inclusive é nessa série que ela contracena com Arthur Aguiar, que parece não ter sido uma experiência bacana para ela. Por que será, hein? Enfim, engajem Linda Quebrada ao máximo e sempre. Valorizem a artista gigante e completa que é Linda Quebrada. E assim a gente vai fazer Lina Pereira muito, muito feliz. Axé, Lina. Obrigado por tudo. Voa, mulher. O Bom Dia Bicha conta com identidade visual e edição de Rod Gomes, pesquisa de Dan Pereira, roteiro de Dan Pereira e GG, eu mesmo, que além de apresentar, também faço a produção geral. O programa faz parte do feed do Kill Bicha, um podcast queer, que está no selo Fio, a rede ativista de vozes. Ouça os outros episódios, compartilhe nas suas redes sociais, não deixe de nos marcar e de nos seguir. E se tu compartilhasse agora que acabou de ouvir o Bom Dia Bicha? Galera, mulheres, Faz um tweet marcando @bichakill, faz um story marcando @cabepod. Bora fazer um mutirão de divulgação hoje? Bora! Marca lá que eu te reposto. E amanhã eu te espero aqui a partir das 6 da manhã. Beijo!